Meu Deus, abençoa, Pai. Fortalece os seus filhos. Derrama a tua presença. Ó Deus, entrega-nos a vitória. É para glorificar de pé o que Deus faz aqui. Presta atenção, Brasil, que o Deus da Bíblia fala. E se necessário for, eu vou morrer por essa obra. Porque só o Senhor é Deus. Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus. E a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Estamos no ar com o poder sobrenatural da fé. E Deus nos trouxe até aqui para chamar você para esse domingo especial, né, da Santa Ceia do Socorro. Um domingo diferente, né? Eu diria que o mais abençoado de todos que já tivemos. Portanto, começa a se preparar para este domingo. Não tem frio, não tem dificuldade, porque domingo você não vai faltar. Nós vamos dedicar a você a oração de Josué. Domingo nós vamos orar na fé de Josué, né? A oração de Josué. E Josué, ele na verdade, muito antes do Senhor Jesus vir à terra, né, ele já imitava o Senhor. É o Espírito de Deus na vida dele. Eu queria que você estivesse conosco neste domingo, então, às 9 da manhã no Brás, às 3 da tarde em Santo Amaro, nessa grande Santa Ceia do Socorro de Deus. E se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, estaremos ministrando nesses 2 horários, tá? Então você vai estar conosco, você de São Paulo, Grande São Paulo, interior próximo, vem para cá. E eu quero você participando conosco aqui no programa também, né? E Josué, ele tinha problemas que não podiam ser resolvidos pelos homens. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito. Só que nós vamos começar com a atitude de Jesus, uma demonstração de fé. Antes, eu queria que você participasse aqui no 0 Operadora 11 3577 3800. 0 Operadora 11 3488 3050. Você vai ligar e vai tomar posse daquilo que Deus está te dando, né? Deus está chamando você para se tornar um dizimista fiel da obra. Um dizimista fiel. Nós criamos o grande livro, né, dos dizimistas, e nele nós vamos ter 1 milhão de nomes. E você vai ser um desses 1 milhão. Você será um desses 1 milhão. Tá? Aqui está o livro. Livro dos fiéis. Já tem milhares de nomes aqui, porque aquele livro que estava aqui, todos os nomes se encontram neste aqui. E você, então, vai sustentar essa obra, vai investir. Agora há pouco eu vi uma família testemunhar. O pai, emocionado, dizia, investe nessa obra, invista nessa obra, né? Porque o filho estava desenganado, estava para morrer. Hoje é um rapaz, ele conheceu a obra em 2003, se eu não me engano, ele estava dizendo. Quando a obra tinha apenas 5 anos de idade, essa igreja ele conheceu. O filho é um rapaz hoje. Então, você vai investir, na verdade, devolvendo aquilo que já é de Deus, porque dízimo é de Deus, a 10ª parte já pertence a Deus. A oferta você dá, o dízimo você devolve, né? Então, você que não é dizimista, está roubando a Deus.
está arruinando as suas finanças, seus projetos, né? Está fechando as portas para você. Isso é bíblico. Toma posse, faz um voto a Deus, declara a sua fé, a sua fidelidade e diga: Senhor, me perdoa. A partir de hoje, eu vou devolver o dízimo de tudo que o Senhor tem me dado. E Ele vai dar muito, né? Você vai ver as coisas fluindo, como os testemunhos, né? Que são milhares de testemunhos que comprovam isso. Então, você vai devolver o dízimo, a 10ª parte daquilo que Deus te der, você vai devolver para Ele, na obra dEle. Aí pode ser nessa conta especial, né? É uma conta exclusiva para a televisão que nós temos. Tem essa daí, nessas contas aí. E aquela exclusiva para a televisão, onde bispos e pastores também têm designado ali 5% da receita bruta, né, das igrejas. E nós precisamos muito que você invista na obra, sobretudo neste mês de julho. Nós temos tido aí viagens também, com caravanas, né? Aliás, um pessoal, um grupo grande, isso aí isso custa muito. Quando é transmitido ao vivo também tem um custo. Aliás, o bispo Jaime, é Jaime ou Jairo? Bispo Jairo, ele deve ficar preocupado. O bispo Jairo me ligou, falando que a televisão lá poderia, talvez ele não entenda também muito bem, né? Fazer um link, a televisão local, onde nós temos o programa lá na Colômbia, e eu passei o contato dos nossos diretores, não sei se foi possível o intercâmbio, né? Já que lá em espanhol vamos falar de cambiar, né? E vocês, então, vão providenciar tudo isso aí, né? Hoje a internet também já está bem, fica bem mais em conta. A internet estava avançada mesmo, está forte, né? Não está como aquele tempo que o Carlos Barcelos fez a Guerra do Golfo, né? Ficava, né? Hoje está diferente, né? E foi engraçado aquilo lá, né? Imagina eu, do jeito que eu sou, ficar parecendo assim, né? O pessoal fala: o Valdemiro está com aquele problema lá, ó. Mas não é a internet. Então o bispo Jaime está lá, o bispo Jairo, pastora Patrocínio, estão lá no aguardo, né? Diz que lá é quente, né, rapaz? O lugar lá, né? Igual o Nordeste, né? Lá não tem negócio de terno, não. Tem minhas camisas da África, né? Minha camisa já tem umas florzinhas, mesmo igual a casa do Caribe, entendeu? Do Havaí, né? Havaí. Então, dia 16 nós vamos estar na Colômbia, em Santa Marta. E essas viagens também custam, né? O pessoal a equipe da televisão, a banda, os organizadores do evento. Vamos estar nesse ginásio grande aí, ó. Dá para fazer imposição de mãos tranquilo ali, ó. Mas vai ter muita gente, em nome de Jesus. Depois nós vamos fazer no Equador, no Uruguai, Paraguai. Paraguai deu muita gente, né? Tem muitos anos que nós fomos lá, uns 3 ou 4 anos. Acho que agora vai dar umas 50 mil pessoas no Paraguai. Então você participa conosco, passa a ser dizimista, o seu nome vai estar nesse livro, tá? De 1 milhão, você vai ser desses 1 milhão, essa coluna. Deus vai formar uma coluna gigantesca de 1 milhão de dizimistas. Você vai ser um deles. Esses 1 milhão vão prosperar abundantemente, crescer independentemente de crise. Isso é a palavra do homem de Deus, a palavra da fé. É a palavra com base bíblica, tá? E você será abençoado. O bispo Alex está lá na central, né? Sim, senhor. Dia de sábado, assim, o povo liga também, bispo? A paz? A paz, apóstolo. Muita gente ligando, apóstolo. Sim, senhor. É? Sim, senhor. Graças a Deus. E o pessoal está se tornando dizimista da obra? Sim, senhor, apóstolo. Muitas pessoas ligando, passando a serem dizimistas dessa obra, e nós estamos trabalhando aqui, colocando o nome de todos aqui nessa página que vamos anexar ao livro. Daqui a pouco nós vamos registrar, então. Sim, senhor. Tá? Domingo, 9 da manhã no Brás, 3 da tarde em Santo Amaro, ministrando a Santa Ceia do Socorro, né? Nós vamos fazer na fé de Josué, na oração. Deixa eu mostrar aqui no livro de Marcos, Marcos capítulo
11, versículo 12, né? Marcos capítulo 11, versículo 12. O título ele é sugestivo, né? Ó, a figueira sem fruto. Mas o que sugere isso aí? Sugere que eu e você, na verdade, não passamos de figueiras. Agora, se frutíferos ou não, depende de cada um. E se não for frutífero, certamente vai ser abatido, vai ser cortado, vai secar. Então, o que a palavra diz? A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, se referindo a Jesus. Ó. Jesus tinha fome. Por quê? Porque era de carne e osso, né? Quem é de carne e osso tem fome, né? Jesus não era um espírito, não. Ou um fantasma, como os discípulos sugeriram quando Jesus andava sobre as águas. Jesus era de carne e osso, ele tinha dores, ele tinha tristezas, e às vezes via os obstáculos à sua frente, as dificuldades, e a carne dele se assustava às vezes. Uma dessas vezes ele orou e pediu se o pai não podia passar dele o cálice. Evitar que ele passasse por aquilo ali. Em João capítulo 12, né, se eu não me engano. Então, Jesus estava sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, os mesmos sofrimentos. E com fome ele se dirigiu a uma figueira. Ela, vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quer dizer, se ouviram, memorizaram, guardaram, né? Armazenaram. As pessoas observam também nossas vidas, nossas profecias, nossas orações, nossas palavras. Elas acompanham. Eu já ouvi tanta gente testemunhar. Uma família testemunhando, acho que de Ribeirão Preto. O marido disse: nós estávamos arrasados, destruídos, só que nós não acreditávamos na obra, pelo contrário, tínhamos ódio do Senhor, raiva. Mas um dia, passando ali, vimos o Senhor pegar uma criança toda ferida, leprosa, e deu um prazo para aquela criança voltar curada. E mesmo sem gostar, eu falei, eu vou observar isso. Eu vou acompanhar só para ver se volta mesmo. Imagina quantos milagres essa família viu nesse período, né, em que ela acompanhava. Olha o que Deus faz para atrair as pessoas, para alcançar as pessoas, mesmo os incrédulos, os raivosos, como era essa família. A misericórdia de Deus é muito grande. Às vezes, nós, como homens, nós temos sentimentos ruins em relação àqueles que não gostam de nós. Mas Deus não. Deus, ele sabe que o homem é vulnerável, é ignorante. E ele atraiu essa família dessa maneira. E quando a criança voltou lisinha, e a mãe voltou com as peles num frasco, parece. E eles então mudaram de ideia, né? E acabaram se convertendo e hoje tem uma vida abençoada, completa, saúde, prosperidade. Mas eles guardaram aquelas palavras
que foram proferidas em relação à criança leprosa, né? E os discípulos, dentro deles, no íntimo deles, talvez até pensando que Jesus não soubesse, né, do que eles estavam sentindo. Eles guardaram, eles ouviram aquilo. E os discípulos ouviram isto, né? E aí lá no versículo, mais na frente, né? 20, versículo 20, né? O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quer dizer, eu não ensino as pessoas a dependerem de mim, porque eu sei que elas não dependem de mim. Tá? É comum líderes, não só na obra de Deus, mas em outros segmentos, pessoas investidas de autoridade ensinarem os outros a dependerem delas. Como se fosse verdade isso. Eu e você dependemos de Deus e, basicamente, da fé. Porque através da fé você consegue a cura, a libertação, a qualidade de vida, a restauração da sua família, a salvação. E mesmo as coisas que parecem impossíveis, quadros que parecem irreversíveis, você pode revertê-los através da fé. A situação que você se encontra, você pode mudar através da fé. Talvez você esteja doente, desenganado pela medicina, ou sofrendo horrivelmente, ou financeiramente falando, está prostrado, está aflito, está desesperado. Ou um problema familiar, ou um ente querido no hospital, ou no presídio. De repente você esbarrou numa parede, numa muralha, ou chegou no fim de uma rua sem saída. Você não quer voltar, mas para frente não tem mais rua. E voltar é pior, né? Regressar, né? Regredir. Deus, ele te dá a fé. Essa fé, ela abre estradas, caminhos, portas. Essa fé, ela remove os montes, como diz o ditado popular e a própria palavra. Mas aí, Jesus quis dar um exemplo de fé, e quando não encontrou fruto na figueira, talvez algum ecologista, né? Algum naturalista, algum ecologista, alguém que tem uma grande admiração pela natureza, talvez tenha se indignado. Ele matou uma árvore. Mas mesmo uma árvore sem fruto não vale nada. Jesus quis dizer isso. Assim também são as pessoas que não produzem frutos, bons frutos. Então, quando Jesus diz, nunca mais nasça fruto como alguém fruto de ti, ele queria que os discípulos aprendessem que através da fé tudo é possível e que a natureza se submete ao homem. Em alguns momentos, Jesus acalmou a tempestade, parou o vento, enfim. Fez tanta coisa, né? E ali ele estava dizendo a uma árvore que não tem ouvidos. Não. Uma árvore não ouve, não fala, né? Não tem sentimentos, tem? Claro que não. Mas
a fé, ela é ouvida, ela se faz ouvir mesmo por aqueles que não têm ouvidos. A fé, ela rege todas as coisas. É quem determina a qualidade de vida, o padrão de vida. A fé, ela muda tudo. E os discípulos observaram. E no dia seguinte, um dos discípulos falou: Senhor, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, então, no versículo 22, ele recomenda, ó, tende fé em Deus. Não é neste ou aquele, não. Fé em Deus. Não tem nada a ver com simpatia, com homens, não. Fé em Deus. E ele disse, em verdade vos afirmo. Esse afirmar aí quer dizer que não pode ser mudado, não tem outra opinião, não. Ele não estava jogando palavras no ar. Ele disse que, ele afirmou, aliás, que se eu falar um monte, para o monte se lançar no mar, e não duvidar no coração, o monte vai se lançar. Ou seja, Deus preza tanto a fé, Deus gosta tanto da fé, que se eu agir de acordo com a minha fé, Deus a fará cumprir, ainda que tenha que mudar uma montanha de lugar, do lugar. A fé é extraordinária. É. Eu e os bispos, pastores, pregadores, dependemos basicamente disso. Você vai ver dentro do ministério Igreja Mundial, você vai ver diferenças de igrejas por causa da diferença de fé que há nos bispos e pastores. É isso. Sempre vai haver isso. Sempre vai haver isso. A fé faz a diferença. A fé faz a diferença. Então, Jesus afirmou que se você falar para uma montanha, sai daqui e vai para o mar, e não duvidar, pode ficar ali em pé que ela vai sair, você vai ver a montanha sair. É incrível isso, mas é verdade. Ó, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Grava isso. Por isso vos digo que tudo quanto a oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Pedir em quê? Em oração. Então, domingo, na fé de Josué, nós vamos orar para que você receba o impossível na sua vida. A cura do câncer, da lepra, da paralisia, da cegueira, a libertação da sua vida, dos seus caminhos, tá? Tudo que você pedir, lembra disso. Tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. É a promessa, é a palavra. É. E quando você pede, e você crê naquilo que você pediu, você espera de Deus, em Deus, o milagre acontece certamente. E seja o que for, até mesmo uma montanha. Veja que Jesus, ele, no exemplo, no ensinamento, ele eleva ao máximo o grau de dificuldade, porque imagina você, quem já conseguiu transportar uma montanha? Eu, às vezes, observo empresas que estão explorando uma pedreira, aqui em São Paulo mesmo, próximo do Bom Sucesso, o Monte, já tem mais de 40 anos, ou 50, que uma empresa está explorando uma montanha, uma pedreira, e está quase do mesmo jeito a montanha. E Jesus sugere que numa palavra eu possa transportar uma montanha.
Então veja o que a fé é capaz de fazer. Veja o que a fé é capaz de fazer. E um exemplo prático é que um homem como você, como eu, estava diante de uma situação que parecia impossível. O nome dele era Josué. E ele precisava, para vencer aquela guerra, aquela batalha, para não perder todos os seus soldados e ele próprio não morrer, ele precisava de uma coisa inédita. Interferir ou intervir na natureza. Fazer parar o sol e a lua. É possível isso? Claro que não é possível, humanamente falando. Só tem um que pode fazer isso, o Criador de tudo. E a fé, ela faz exatamente isso, ela move as mãos de Deus. A fé, ela faz o poder de Deus se manifestar. Josué estava numa batalha. Ia perder a batalha, fatalmente. Ele então orou. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Olha lá, primeiro ele falou a quem, Josué? Então Josué falou ao Senhor. Ele falou ao Senhor, em outras palavras, ele orou. Ele orou. É claro que Jesus estava ao lado do Pai, nessa época, né? A Bíblia diz que ele era o Verbo, né? Que se fez carne, estava lá do lado do Pai. E ele viu isso, e ele próprio participou disso. Ele próprio participou disso. Imagina você, o sol parar, a lua parar. Olha o tamanho do homem. Olha o tamanho do homem. Então Josué orou, ele falou ao Senhor primeiro. Tá? Primeiro ele falou ao Senhor. Depois ele dirigiu a palavra ao sol. Na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detente em Gibeão, ou seja, para. E tu, lua, no vale de Aijalon. Eu fico pensando, uma multidão escutando um sujeito falar com o sol. Falar com Deus é normal, é natural. A gente já cresce. E minha mãe, meu pai, quando era pequenininho, quando ia me deitar lá na minha esteirinha no chão, você já falou com o senhor hoje? E eles nem sabiam quem era o senhor, não. Às vezes ele mandava falar com o São Longuinho, com a Nossa Senhora, não sei das contas, não sei quem. São Roberto, São Roberto não tem não, né? São Valdemiro também não tem não. Quebraram nós na emenda, né? Então, São Luciano não tem? Tem? Tem não. São Johnny não tem, né? Mas não é Johnny, é São Marivaldo, né? Joanisvaldo. Aí é que não tem mesmo. Você está doido. Então, quando você cresce, pequenininho já está ouvindo isso. Já falou, já orou, já rezou, já, né? Aí, Josué, ele, na frente do povo dos israelitas, ele falou ao Senhor, o povo olhou e falou: está normal, né? O nosso líder está normal. Imagina se o povo chega aqui, o Valdemiro está na porta da igreja falando com o sol. Sol! Meu Deus. Gente que fica aí na espreita, jornalista, fala: o homem endoidou mesmo. O homem está maluco. Eu me lembro lá em Mato Grosso que o povo estava desmaiando muito no sol. Acho que eu tenho até essas imagens. O povo estava desmaiando mesmo. E eu olhei e vi aquele sol, eu falei com o sol, eu falei com as nuvens. E de repente a nuvem fechou e a água caiu sobre o povo, refrescou. Tem isso, acho que tem isso. Acho que até mostraram quando a nuvem começou a se formar. Né?
câmera mostrou que lá no começou. E é isso que nós vamos fazer domingo agora, na Santa Ceia do Socorro. Às 9, no Brás, e às 15 em Santo Amaro. Então Josué, ele falou com o sol. Coisa de maluco. Aliás, a fé é exatamente isso, né? É coisa de doido. Os que se acham certinhos, corretos, inteligentes, eles zombam de nós, sabia? Então Josué falou com o sol: detente no vale de Aijalon. E o sol se deteve. Aliás, ele falou, e tu, lua, não, perdão, detente em Gibeão, o sol, né, em Gibeão. E a lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Porque o povo de Josué, os subordinados, os filhos de Josué, as ovelhinhas de Josué dependiam disso aí. A vitória do povo dele dependia disso. Então, domingo eu estarei orando nesse propósito. E de que depende a sua vitória? Basicamente de quê? De que aconteça o quê? Uma porta grande se abra de emprego, ou a cura da enfermidade, a libertação do filho drogado, do ente querido. Eu estarei orando nesse sentido. Nesse sentido. E se depender do sol parar, ele vai parar para você. Se depender da lua parar, ela vai parar. Aquilo que for necessário fazer para que você seja vencedor, vitorioso, vitoriosa, Deus fará. Porque Deus é cumpridor das suas promessas. Deus fará, pode ter certeza disso. Então, a promessa, a palavra de Deus, e quando ela ficou registrada foi exatamente para isso. Se Deus deixou registrado para nós que Jesus ensinou que um monte pode ser transportado, é porque pode ainda. Que o sol pode parar, é porque pode. Que a lua pode parar, é porque pode. O sol e a lua pararam. E Josué era um homem simples. Você sabe quem era o Josué? Josué era aquele que carregava a moringa do Moisés. Você sabe o que é moringa? É uma vasilha de barro, onde se carrega água na roça e conserva a água fresquinha. A moringuinha de barro. Josué era o homem da moringa. Olha lá. Mas era fiel, temente e confiava em Deus. Ele era servo de Moisés. Moisés era servo de Deus. Quem que é maior, o servo de Deus ou o servo do homem? Ele era servo de Moisés, era servo do homem. E ele falou para o sol, detente, ou seja, para. Deve ter passado como louco no começo, mas quando todo mundo viu que o sol parou realmente, aí fala, puxa, Deus ouve esse homem. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, claro que não. Nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Olha o que a Bíblia deixa claro, ó. Tendo o Senhor atendido à voz de um homem, um comedor de angu. Porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor peleja por você, por mim. Interessante, né? Que Deus, Ele fez questão que não houvesse outro dia semelhante para mostrar o que o homem é capaz de fazer através da fé.
Josué mandou parar o sol, mandou parar a lua. Imagina você sair de casa e o sol está numa posição. E passa o dia inteiro, o sol continua na mesma posição. O povo lá da roça, porque meu pai não é dessa época, né? De Josué, senão ele ia se confundir. Que meu pai não usava relógio, não. Meu pai errava por 3, 4, no máximo 5 minutos. Que horas são, pai? Ele olhava assim, tantas horas. Se tivesse nublado, nem perguntava, porque não sabia. Mas quando estava limpo, ele olhava assim e falava, são tantas horas, filho. E às vezes passava alguém com um relógio, aqueles velhos, aqueles relógios Oriento, Seiko, aqueles antigos. Ômega, é Ômega que chama também? Não é isso? Não, é Ômega. Não é Ômega, não. Na roça fala Ômega, é Ômega, de bolso. O que quer dizer Ômega, você sabe? Ômega quer dizer o fim. É, fim de tudo. É. Então, é ômega. Aí, ômega só tem um. Não é o carro, não. Olha lá, alfa e ômega. Alfa quer dizer o primeiro. Ômega quer dizer o último. Último. Eu sou o primeiro e o último, Jesus falou. Então é ômega. Ômega, olha lá. É o último, é Jesus Cristo. E ele falava assim, são tantas horas, e a gente perguntava, e aí? Senhor, conta que horas são aí? Falava, batia com o que meu pai falou. Diferença pouca. Mas imagina se ele tivesse no tempo de Josué. Que horas são, pai? 12:00, filho. Porque o sol está no meio do céu. Vê se foi no meio do céu que parou, vê. Vê lá. O sol, pois, se deteve no meio do céu. O dia inteiro foi 12:00. O dia inteiro. Por causa da palavra de quem, filho? De quem? De um homem. De um homem. Eu tenho consciência da minha insignificância. Mas nesse domingo eu vou orar nesse sentido. Eu vou dar uma palavra. Por causa da palavra de um homem, Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca recebeu. Você nunca viu. Você vai ver. Você vai ver. Então esteja conosco às 9 aqui no Brás, na Santa Ceia, às 15 no Santo Amaro. Deus vai fazer algo que você não viu, ninguém viu ainda. Ninguém viu ainda. Tá? Você verá a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Tá bom? Deus fez parar o sol por causa de um homem. Deus vai parar esse sofrimento, essa humilhação, essa angústia da sua vida. Não põe a culpa em ninguém, não. Não fica, fulano fez isso comigo, é culpado, me perseguiu. Não, esquece isso. Busca em Deus que Ele vai parar o sofrimento, o problema da sua vida. Deixa eu chamar a central lá com o bispo Alex. Vou tomando meu cafezinho aqui. De lá para cá já ligou umas 10 pessoas, bispo? Apóstolo, ligou bem mais, muito mais pessoas, sim, senhor. 11 pessoas e meia, né? Não, senhor, muito mais. Por favor. Ligou a Elisete Conceição de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Pode deixar lá, irmão. Deixa eu tomar meu café em paz. A Rosinalda Félix ligou de Salvador, Bahia. O João Batista Ribeiro, Sacramento, Minas Gerais.
A Marilene Maria Neuri, de Ponte de Lacerda, Mato Grosso, também ligou, também passou a ser dizimista na obra. A Sueli Cristina, de Salvador, Bahia. A Maria Inês, de Praia Grande, São Paulo. A Maria José Ferreira, de Boa Vista, Minas Gerais. O Geraldo José, de Osasco, São Paulo. O Nivaldo de Jesus, de Eunápolis, Goiás. A Adriana dos Santos Cordeiro, da cidade de Luna, no Espírito Santo. O Jorge Lima, de Patrocínio, Minas Gerais. O Gilberto Batista da Silva, de Serra Pelada, no estado do Pará. O Guilherme Oliveira, de Unaí, Minas Gerais. O José Maurício, de São João, também Minas Gerais. A Emília Cipriano Franco, de Rio Negrinho, Santa Catarina. A Otacília Alves, de Campo Brito, em Sergipe. O Cícero Messias, de São Bernardo do Campo, São Paulo. A Edith da Silva Franco, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Severina Ana Santiago, de Santo André, São Paulo. A Alice Pereira Lima, de Brasília, também ligou e também vive a fé, passando a ser dizimista na obra de Deus. A Dulcimar de Souza, do Rio de Janeiro, capital. A Leidiane Fernandes, de Itacarambi, Mato Grosso. A Allen Barbosa ligou de Laranjal, Minas Gerais. O João Lorival Pereira, de Embu-Guaçu, São Paulo. E a Irandi Carolina ligou de Boqueira, no estado da Bahia, apóstolo. E as pessoas que ainda não ligaram, Benção. elas podem ligar. A central de atendimento trabalha aqui para atender todas as pessoas. Ô bispo, Sim, senhor. mas nós vamos orar então. Você liga agora e vai ligar e se tornar dizimista fiel. Olha o livro aqui de 1 milhão de dizimistas. Nós vamos ter aqui, bispo. Ó. 1 milhão de dizimistas. 1 milhão. Tá? E você vai ser um desses 1 milhão de dizimistas, tá bom? Pega o seu copo com água agora. Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença, Pai. Pedimos que a misericórdia infinita do Senhor toque na vida do Teu povo, na saúde, na vida financeira, na família, nos caminhos deles, naqueles que se encontram prostrados, aflitos, desesperados, talvez no limite, aqueles que não têm mais força, Senhor, que não têm mais o que fazer. Toca e faz um milagre, remova a angústia, a dor, o sofrimento, o desespero. Faz com que essa criatura, ela seja renovada, restaurada, transformada. Faz parar o sol da vida deles, a lua. Sim, Senhor. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Tira a dor, a angústia, o medo. Traga multidão nesse domingo na tua casa, na Santa Ceia do Socorro. Consagra esta água e quem beber receba vida. E abençoa todos os dizimistas, os ofertantes, que são colunas da tua obra, para a glória do teu nome. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Você que acompanhou essa programação, vai continuar acompanhando. Vamos ver uns milagres, né? E você então verá o poder de Deus. Dia 16 nós vamos estar na Colômbia. Dia 16 lá em Santa Marta. Né? E depois nós vamos agendar para o Equador, Uruguai, Paraguai e assim por diante. Chile, né? Argentina. Vamos em frente aqui na América do Sul também. Aliás, depois nós vamos estar no Rio de Janeiro, em Campos do Goytacazes, no dia 23, né? Campos do Goytacazes, mesmo, com o Bispo Mauri, Pastora Rosa. Deus abençoe e voltamos a qualquer momento, em nome de Jesus.